Gente, nós estamos falando esta noite sobre sentimentos de inadequação, com- aquilo que gera sentimentos de inadequação, críticas injustas, elogios irrealistas, comparações imprudentes, são alguns dos motivos de inadequação, mas o pastor Kenny começou a nos falar sobre questões externas que geram esses sentimentos, podem vir em qualquer época da vida, mas ainda tem muita coisa para a gente conversar com o pastor Kenny nessa noite. Pastor, eu não sei quantas pessoas vão ficar por mais aí 10 ou 15 minutos, que a gente termina com um momento de oração. Mas vamos conversar aqui. Aqueles que permanecerem conosco, nós estaremos aqui batendo papo, ouvindo, conversando e aprendendo mais. Cara, nós estávamos falando sobre esse sentimento de inadequação. Eu também saí do Nordeste para morar em São Paulo, na zona leste de São Paulo, lá no meio dos corintianos, e eu sou flamenguista, que fique claro. Nessa época eu ainda torcia um pouquinho também pelo Palmeiras, foi difícil, viu, cara? Na zona leste ali, pertinho de Itaquera, foi difícil. Mas Sem eu me lembro dúvida. que uma das coisas, Kenio, que mais incomodava era o sotaque, realmente, né? E, cara, complicado, galera. E para o pessoal ali da Zona Leste, todo mundo que era do Nordeste era da Bahia. Então, tipo, você é de onde na Bahia? "Ah, eu sou de Pernambuco. Mas Pernambuco fica onde na Bahia? Né? É tipo norte, né? Você é do norte e tal, do norte. E eu me lembro da galera fazendo bullying na escola quando descobriram que eu era de Bodocó. Até hoje alguns fazem bullying ainda, viu, pastor Kenyon? Alguns fazem bullying até hoje. Mas eu tenho muito orgulho da minha cidade, né? Olha, a Pati ela é de Quixadá. Olha aí, ó, Quixadá, lá no Ceará, a terra da Pedra da Galinha. Cara, mas é difícil realmente você chegar em um novo lugar e você se sente aí meio fora do padrão. Mas, pastor Kenyon, já temos Sem 60 dúvida. de volta aí na live. Faltam uns 20 ainda voltar aí. Mas continue aí a sua fala sobre esses sentimentos de inadequação. E olha, quando se fala de sentimentos de inadequação provocados por aquilo que é externo a mim, os exemplos não param. E a gente pode ver das coisas mais diferentes, um sinal na pele, você usa um aparelho auditivo, ou você tem uma dificuldade na fala, uma gagueira, qualquer outra coisa que seja externo a você, a um padrão que não é aceito, pode provocar em você sentimento de inadequação. É tão extensa a lista que é quase impossível qualquer profissional determinar que coisas no cotidiano podem provocar em alguém sentimento de inadequação. Justamente porque o que pode provocar em mim um sentimento de inadequação, tendo você a mesma característica, pode não provocar. Então, um dente torto em mim pode provocar um sentimento de inadequação e em você isso não muda em nada. Você, inclusive, se aceita com isso e dá muitas risadas em relação a isso. Um sotaque, como a gente citou agora mesmo, e é um exemplo dos mais fáceis de serem compreendidos, em uma pessoa pode ser para ela um tormento muito grande, uma luta para ela tentar se adequar ao ambiente onde ela está. Para outro, isso é justamente o diferencial, o que o torna completamente distinto e único. Então, os sentimentos de inadequação, eles são tão variados em sua causa que é quase impossível qualquer profissional determinar o que pode provocar um sentimento de inadequação, situações que podem provocar sentimentos de inadequação, porque são de fora, eles vêm de fora para nós e depende da maneira como nós os enxergamos e os aceitamos. Então, existe um outro tipo de sentimento de veia do sentimento de inadequação, que é aquilo que está dentro de mim. E essa crença que está dentro de mim, ela é muito difícil, porque pode ser baseado em coisas que para os outros também não são tão complicadas, mas que para mim é. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Teve uma pessoa que citou aí, pastor, é muito difícil ser uma mãe solteira. Sabe que é muito comum encontrar em mães solteiras, em pais solteiros, pais isolados ou pessoas divorciadas em si, sentimentos de inadequação. Gente que entra em conflito direto com a sua própria crença e, em razão disso, começa a não acreditar que no meio onde ela está,
ela pode ser bem recebida. Isso acontece em várias circunstâncias e situações da nossa vida, e em especial aquilo que é interno. Vou dar um outro exemplo aqui. A gente enfrenta situações de inadequação com pessoas idosas. Pessoas idosas que começam a perder a sua mobilidade, a sua capacidade de movimentação, elas começam a acreditar que elas não têm mais nenhuma condição de sobreviver. E às vezes uma simples adaptação à situação dela é suficiente para ela tornar a vida dela natural e normal. E nem sempre isso acontece também. Então, é importante que a gente entenda que existem fatores que são externos e que provocam sentimentos de inadequação, mas existem fatores que são internos, são baseados exclusivamente na crença que nós temos sobre nós mesmos e que provocam sentimentos de inadequação. Eu quero aqui, pastor Herbert, falar uma coisa muito importante. Olha só, não importa o quanto de crença a pessoa tenha em seus sentimentos de adequação. Se você sentar com ela e disser simplesmente assim, olha, fique tranquilo, eu já passei por isso e você também vai vencer, por incrível que pareça, esse tipo de frase só piora. É Porque mesmo? dá para a pessoa a sensação de que ela é de fato uma fracassada, porque todo mundo consegue menos ela. Entendeu? Então, às vezes, e aqui é uma coisa muito dura de dizer, às vezes, quando eu digo isso, na verdade, eu estou reforçando a minha competência em ter vencido e não ajudando a pessoa a vencer os dilemas e lutas dela. É como se eu utilizasse para ajudá-la um padrão, que sou eu. Então, ela diz assim, olha, tá vendo? Olha para mim, tá vendo como eu consegui? Eu consegui, você também consegue. Não, 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 não é assim. Cada um de nós somos tão individuais que conseguimos de maneiras diferentes e alcançamos de formas diferentes os nossos objetivos. Então, quando fazemos esse tipo de comparação, em muitos casos nós não estamos ajudando em nada, estamos, na verdade, jogando as pessoas para a lata do lixo e nos autoafirmando em razão ou em relação à vida que elas estão vivendo. Existem aquelas, inclusive, que ao final de um conselho desse, quando fecha-se a porta e elas saem, são capazes ainda de dizerem assim, puxa, realmente fulana tá complicada, viu? Olha, ainda bem que eu consegui vencer. Tem Cara, gente que diz isso. desafio. Então, na verdade, muitas vezes os nossos conselhos são uma autoafirmação para nós mesmos e não uma ajuda para o outro. Então, o melhor a Ok. fazer. E como é que nós podemos, então, ajudar aqueles que estão lidando com sentimentos de inadequação? Porque todos temos, me parece que todos nós, em alguma área da vida, nos sentimos inadequados. Eu me recordo bem aqui, eu tenho uma dificuldade seríssima de visão. Eu até planejei contar essa história, mas eu vou deixar para um outro momento, porque nós estamos aqui nesse diálogo e ele está sendo fantástico, extraordinário, mas eu tenho dificuldades com a minha visão e eu já me senti inadequado muitas vezes, inclusive em ser um pastor diante das minhas limitações. Talvez alguém aqui tenha outras situações, outros sentimentos de inadequação relacionados a questões físicas, como essa questão minha, ou relacionado, como você falou, a mãe solteira, a pessoa divorciada, o idoso com dificuldade de locomoção, alguém que tem dificuldade na fala, né? Que tem alguma dificuldade aí com a pronúncia das palavras, como, por exemplo, a gagueira, e cria todo esse sentimento de inadequação. Agora, o que eu posso dizer? O que eu posso falar para alguém? Como é que eu posso cuidar do coração de alguém que convive com fortes sentimentos de inadequação? Eu sei o que funciona para mim. Eu compartilhei, inclusive, algumas dessas coisas no começo dessa live. Eu entendo que as pessoas precisam aceitar o que elas têm, ser grato por aquilo que elas têm, aceitar quem elas são, olhar para Jesus, mas de uma maneira, eu posso dizer isso, incentivá-las, encorajá-las, mas qual a minha atitude? Qual deve ser a minha atitude quando eu estou lidando com alguém que tem fortes sentimentos de inadequação, em vez de autoafirmar as questões positivas da minha vida de superação, mas como é que eu posso ajudar essas pessoas? Ouvir. O nosso grande desafio é que a gente escuta, mas não ouve. Entende o que eu quero dizer?
Quando nós paramos para escutar alguém, em psicologia, na verdade, é inverso, né? Em psicologia, a gente diz que a gente ouve, mas não escuta. Quando a gente para escutar alguém, o que nós estamos fazendo, na verdade, é se desinvestindo de nós mesmos, do nosso padrão pessoal, das nossas crenças individuais e permitindo que o outro apresente quem ele é. E à medida em que as pessoas começam a falar sobre quem elas são, elas vão, como uma cebola, retirando suas próprias camadas e chegando até o cerne de fato do problema. A gente diz que muitas vezes a queixa inicial, ela nunca é a queixa verdadeira. Ela é apenas a primeira camada que a pessoa tem para proteger o que de fato ela quer falar. Ela quer criar em você confiança de poder abrir todas as suas camadas para mostrar quem de fato ela é. Existe um filósofo uma vez que falou uma coisa que eu achei tão lindo e ao mesmo tempo tão profundo. Ele disse assim: sabe por que eu não mostro para você quem eu sou? Porque quem eu sou pode decepcionar você. E é tudo que eu tenho. Que duro, né? E aí as pessoas deixam de falar porque tem medo de dizer para você quem elas são. Perfeitamente. Então, a primeira coisa, escute. Escutar é literalmente parar, olhar e dizer: não importa o que você esteja passando, importa que eu estou aqui para você. A segunda coisa, faça com que a pessoa aproveite o que ela diz para ela mesma. Então, se eu quero ajudar você, eu preciso usar as ferramentas que você tem e não as minhas. Porque as minhas ferramentas vão embora comigo. Na hora em que eu encerrar a minha conversa com você, as ferramentas que eu possuo estão indo embora junto comigo. Então, o que a gente precisa é fazer com que você possa, utilizando as suas ferramentas, corrigir a rota, consertar aquilo que está quebrado. Então, a segunda maneira, a segunda etapa é utilizar as suas próprias ferramentas. O que você tem feito desde então? De que forma você acredita que isso pode mudar? O que você se propõe a fazer? Que metas você gostaria de estabelecer? O foco sempre é você e não eu. Porque no final das contas, se você alcançar aquilo que você deseja, o sucesso é seu. Eu fui nada mais, nada menos apenas do que um facilitador. E é importante que a gente entenda isso. Nunca é sobre você, nunca é sobre eu, é sobre você. Se a gente está pensando em ajudar o outro, nós nos destituímos de nossa vaidade e de nossa própria convicção de competência. Até porque é um ser limitado falando para outro ser limitado como vencer sua própria limitação. Não Profundo, viu, parece amigo? contraditório isso? Então, se é assim, então, na verdade, eu preciso ajudar o outro dentro da sua limitação e não da minha, a ele vencer a sua própria limitação. Então, a primeira coisa, escute. Ouvir, nós estamos fazendo aqui. Escutar é sim, é parar e refletir sobre o que está sendo dito. A segunda coisa é ajudar o outro a partir dos instrumentos que o outro tem, da história de vida do outro, da capacidade do outro de enxergar. É sempre o outro e nunca eu. Bom, então, diante desses dois fatores básicos, eu posso avançar para o terceiro. Eu ganhei o coração daquele que agora está crendo em mim. Então, agora posso falar para ele, apontar para ele aquele que tudo soluciona. Quem é aquele que tudo soluciona? Você falou isso de forma brilhante agora há pouco. Cristo Jesus. Então, veja, Freud, ele era um judeu que não tinha convicções religiosas. Ao longo do seu estudo, Freud foi, inclusive, transformando as suas convicções religiosas à luz da interpretação psicanalítica. O livro Totem e Tabu, ele é muito importante ao mostrar isso para nós. Então, Freud, ele não tinha convicções religiosas perenes. Ele acreditava que o fato de crermos em Deus era um resultado direto da sensação e do sentimento de ausência paterna. Então, nós criamos um pai que tudo pode para nos ajudar nas nossas próprias limitações. Freud acreditava nisso e ele falava isso abertamente em seu consultório. Mas ele disse uma coisa quase no final da sua vida
que chama demais a atenção, e eu acho que ele foi, inclusive, muito honesto ao fazer isso. Freud disse assim, ó, prestem bem atenção. Em toda a minha vida de experiência clínica, sou forçado a concordar que aqueles que acreditam em uma força superior, ele faz questão de frisar que essa força superior é chamada, denominada de Deus, possuem condições ainda não compreendidas por mim, maiores para vencer seus traumas e enfrentar seus problemas do que aquelas que não têm. Até Freud se rendeu, então. Então, essa é uma. A gente diz assim que Freud não teve resposta para duas questões no consultório. Afinal de contas, o que querem as mulheres? E a segunda coisa, como é que alguém que acredita em Deus tem mais força para vencer os seus problemas do que aquele que não acredita? Então, Fantástico, fantástico. essa questão última que eu falei para vocês, revela para mim o que Paulo diz, e você citou agora há pouco: tudo posso naquele que me fortalece. Então, nele, eu tenho condições de vencer aquilo que em mim me limita e me faz, muitas vezes, desistir de mim mesmo. É nele. Amém, amém. Então assim, existem esses três fatores que são extremamente importantes. Eu queria, pastor Herbert, falar só um pouquinho sobre os sintomas. A gente falou sobre de forma bastante cirúrgica, como já falei anteriormente, que você disse, os sintomas disso, mas eu queria falar um pouquinho mais, porque às vezes a pessoa tem uma sensação de inadequação e ela pode confundir isso com sentimento de inadequação, ou seja, uma síndrome instalada. E às vezes ela tem um sentimento de inadequação e ela pode ter uma sensação de inadequação e ela achar que não é tão grave assim, não é um problema, ela não precisa se preocupar. E, na verdade, ela até precisa se preocupar, sim. Então, algumas situações. A primeira delas é a inveja. Olha só que interessante. Inveja, ciúmes, depressão, baixa autoestima, transtornos de ansiedade e até mesmo pensamentos de suicídio. Tudo isso pode ocorrer em razão do sentimento de inadequação. Então, você percebe que ele não é simplesmente um mal-estar, como se eu tivesse comido uma coisa ruim e me fez mal no estômago. O sentimento de inadequação é uma tristeza profunda que chega a doer a própria alma. E quem diz isso são os próprios psicólogos. Então, embora a psicologia em si não acredite nessa dualidade, ela utiliza essa figura de linguagem para dizer assim: a dor é tão profunda, ou pode ser tão profunda, a ponto da pessoa sentir isso dentro da sua própria alma. Uma das coisas mais danosas do sentimento de inadequação é que ela leva a pessoa ao sentimento de inferioridade, que é diferente de baixa autoestima. A inferioridade, ela me faz ter uma autopiedade de mim mesmo, uma espécie de vitimização. Então, tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu decido, é baseado em situações que ocorreram fora de mim que provocaram isso em mim. Então, a responsabilidade nunca é minha. A responsabilidade pelas minhas escolhas, a responsabilidade por aquilo que vivo, a responsabilidade por aquilo que falo, sempre é culpa de algo ou alguém externo a mim. Então, é muito duro você conversar com alguém que vive o movimento da vitimização. Ela não cresce, ela vive uma infantilização dos seus sentimentos, ela vive uma dificuldade enorme de autorreflexão, ela tem uma compreensão completamente equivocada, inclusive das coisas racionais, das coisas mais lógicas. Ela não consegue, por exemplo, dizer: errei nisso aqui na prova. Ela é capaz de dizer assim: o professor não explicou suficientemente bem, por isso que eu não entendi e errei aqui agora. Então imagina agora você se relacionar afetivamente com alguém assim. A culpa sempre será sua, nunca será do outro. A responsabilidade sempre será sua, nunca será do outro. O compartilhamento de emoções, de sensações, de sentimentos sempre será do outro, sempre será sua e não do outro. Você sempre terá que doar e o outro nunca estará plenamente satisfeito, saciado. Então, o sentimento de inadequação faz não apenas você sofrer, mas todos que estão à sua volta. Porque as pessoas que estão à sua volta, por amarem você, sempre tentarão, de alguma maneira, fazer você se sentir bem. E nunca será possível.
Que desafio, viu? Então, deixa eu dizer uma coisa para você: quem não ama a si mesmo jamais conseguirá amar o próximo. Porque a medida do amor ao próximo será a medida do quanto eu me amo. Quanto mais eu me amo, mais capacidade eu tenho de amar o outro. Quanto menos eu me amo, menos capacidade eu tenho de amar o outro. Sabe qual é a diferença entre amor e não amor? Se chama dependência. Quanto mais eu me amo, eu te amo porque me amo. Então dependo cada vez menos do que você sente por mim. Eu sinto por você e isso me é maduro o suficiente. Quanto menos eu me amo, mais dependência eu tenho do que você sente por mim. Quanto mais você mostra para mim o que você sente por mim, mais eu preciso disso para me sentir amado. Eu fico, portanto, escravo do que você me oferece. Pastor Kênio, olha, nós estamos quase chegando aí. Eu quero ver se a gente consegue encerrar em 6 minutos para que a galera consiga dormir. Mas olha, eu acho que a gente vai precisar voltar aqui, pastor Kênio, para falar sobre amor próprio. Entendeu, Kênio? Vamos falar sobre amor Bora. próprio, porque esse é um ponto. Se alguém gostaria que nós voltássemos esse diálogo aí em um outro momento para a gente falar sobre amor próprio, sim ou não? Coloca aí no chat se você gostaria ou não que nós voltássemos aqui para falar sobre amor próprio em Cara, algum momento, que porque saudade, viu, pastor? Que saudade desse, dessa expressão aqui, ó. O Mateus Arte escreveu assim, ó, barril. não, barril. Na verdade, pastor Guilherme, eu acho que o nosso diálogo desta noite foi barril dobrado. Foi barril dobrado. Amigo, olha só, a gente está quase terminando aqui. Para nossas palavras finais, a gente tem pouquinho tempo, mas deixa eu dizer algo para você. Cara, foi realmente fantástico conversar sobre este tema contigo esta noite. Eu gostaria de terminar com uma visão espiritual, porque nós somos aqui dois pastores conversando, e eu achei que quando você falou sobre Freud e Deus, foi simplesmente fantástico, porque imagine, você chegou a um limite, ele também chegou num limite do conhecimento e falou, olha, não tem jeito, tem uma força aí superior, tem um Deus. E o amor, ele é construído em Deus. Deus é amor. Isso mesmo. Todas as formas de amor, elas partem a partir de quem Deus é. E a maneira como Deus olha para cada um de nós e como diz, você é amado, eu amo você, eu faria qualquer coisa por você. Isso traz alegria ao nosso coração. Porque, veja, há muitas pessoas que estão nos assistindo esta noite que nunca tiveram uma referência positiva de amor. Talvez não foram amados em casa pelos seus pais, viveram relacionamentos frustrados, foram rejeitados, e eles não têm uma boa referência sobre o que é amor. Mas podem encontrar em Deus essa boa referência sobre o que é amor, sobre o valor que elas têm. Eu penso que em Deus nós encontramos significado, em Deus a gente encontra sentido. Tudo começa com Deus. Não dá para compreender a vida sobre outra ótica, senão de que nós somos criados por Deus. E isso precisa estar no nosso coração. Eu sei que há muitas pessoas que estão lidando com sensações de inadequação, com sentimentos de inadequação, como nós conversamos esta noite, que perderam a alegria de viver, não estão felizes, não estão contentes, se sentem mal, estão amarguradas e que precisam recomeçar essa noite. Elas precisam entender esta noite que elas têm valor, que a visão que Deus tem sobre elas é diferente da visão que elas têm sobre si mesmo. Elas podem olhar para si e não se perceber no padrão. Mas quando Deus olha para elas, Deus não vê a pedra bruta, Deus vê o diamante lapidado. Você precisa entender isso. O que Deus faz, a maneira como Deus conduz, a maneira como Deus cuida, o valor que você tem para Deus, amigo, nós valemos o sangue de Cristo. Entenda, não há maior amor do que este. Não dá para compreender, não dá para viver uma vida cheia de propósito, significado, se você não entende isso.
Você tem valor em Deus. Você é precioso aos olhos de Deus. Não precisa ficar se comparando. Você tem que lidar com esses sentimentos de inadequação e você talvez vai precisar de apoio emocional para lidar com esses sentimentos. Você ouviu o pastor Kenio falando de como esses sentimentos, onde eles podem te levar. Por exemplo, o pastor Kenio tocou num tema que foi a inveja. Gente, a Bíblia já nos alertava sobre isso, sobre esse tipo de sentimento que é desenvolvido quando você olha para o outro e você começa a desejar o que o outro tem. Olha, por exemplo, olha para Davi, a história de Davi e Betseba. Davi tinha todas as mulheres do reino que ele queria. E ele começa agora a olhar para uma mulher que não era dele. Eu não sei quais foram as motivações de Davi. Mas ele começou talvez a sentir falta de alguma coisa e buscou. E essa inveja do coração de Davi trouxe uma tragédia. Amigos, o nosso valor está em Deus. O jeito de Deus é perfeito. E sabe, às vezes começa com uma curiosidade, com um desejo, a gente observar, a gente pensar, a gente querer. E esse desejo, esse sentimento que vai tomando conta da mente, te leva a fazer coisas que você nunca imaginou que poderia fazer. Por isso você tem que ter cuidado com esses sentimentos, não permitir que esses sentimentos dominem você. Porque esses sentimentos podem te levar para longe do teu propósito. E eu não estou aqui minimizando o que você sente, eu não estou aqui tentando contestar o que está no teu coração. Eu sei que dói, eu sei que é difícil muitas vezes, mas as comparações imprudentes, a inveja, como o pastor Ken falou, pode te levar a um grande prejuízo, a falta de sentido, a viver em razão do outro, em vez de você viver em razão de si mesmo e de Cristo. Temos que ter cuidado. Mas eu gostaria de apontar um segundo caminho aqui, e depois eu vou dar a palavra ao pastor Kenio para ele fazer aí o fechamento com as suas palavras, um conselho. Eu sei que os pensamentos têm muito poder. A Bíblia diz que assim como você pensa, é. E às vezes nós nos concentramos muito nesses sentimentos. Nós ficamos pensando muito tempo do que nós não temos, ou não está no padrão. E isso vai dominando a nossa mente e vai causando uma ruptura em nosso coração. Como eu disse no início, vai queimando o disco rígido emocional. Não alimente esses pensamentos. Talvez você precisa criar novos hábitos, buscar ajuda de um psicólogo, de alguém que possa te ajudar para te ouvir, para te ajudar aí a tomar algumas decisões, a mudar as coisas de acordo com aquilo que a gente ouviu essa noite. Mas cuidado. Ellen White usa uma figura que ela usa para a tentação, mas eu gostaria de ousar esta noite e parafrasear Ellen White e usar para esses sentimentos de inadequação tão destrutivos. Ela diz que a tentação é como um pássaro que sobrevoa a sua cabeça, mas ela só vai fazer ninho se você permitir. Cuide dos seus pensamentos. Cuide. Tu tá triste. Sabe, de vez em quando eu ouço pessoas que dizem assim: ah, pastor, eu paro e eu me forço a sentir essas coisas. Eu gosto de me sentir assim. É a questão de se sentir vítima. Cara, isso é terrível. Gosta de ver as pessoas dizendo: tá tudo bem com você, você tá legal, poxa, eu tô preocupado com você. Eu sei que é complicado. Em muitos momentos da vida eu fiz isso também, eu me isolava. E acontece, eu tenho que lidar com sensações de inadequação o tempo todo. Mas você tem que ter cuidado, porque isso pode ser destrutivo. Cuidado, sobrevoa a tua cabeça, mas não permita que faça ninho. Quem você é definido por quem Deus diz que você é.
Entenda isso. Eu sei que a maioria de nós nem sabe de verdade quem é. Nós apenas arranhamos. Nós estamos bem superficiais no conhecimento de nós mesmos. Algumas máscaras às vezes precisam cair diante de Deus para a gente se reconhecer. Cuide dos seus pensamentos. Busque se entender. Autoconhecimento é importantíssimo. Busque se entender. Busque entender quais são as suas limitações. O que te faz bem, o que não te faz bem. Você é importante para Deus. Entenda isso. Você é importante para Deus. Deus ama você. Você vale o sangue de Cristo. Agora, olha para mim aqui, ó. Vamos passar para o pastor Kenny terminar. Eu termino com isso. A vida é mais sobre Deus do que sobre os outros e do que sobre você mesmo. A vida é mais sobre Deus. Às vezes a gente se coloca muito no centro de tudo. Eu não estou contestando o pastor Kenny aqui, tá? Ele falou de individualidade, ele falou sobre amor próprio, e eu concordo com ele em todas essas coisas. Mas eu queria apresentar um outro aspecto. A vida é mais sobre Deus do que sobre você. E se nós buscarmos entender a vida em Deus, tudo vai fazer mais sentido. Tudo vai se encaixar melhor. Vai ter significado, vai ter propósito. Guarde isso no seu coração. Guarde as palavras que você ouviu esta noite em seu coração. Está angustiado? Está doendo? Está com medo? Você tem aqui um grupo de apoio para te ajudar. Nós queremos te ouvir, orar por você, te orientar, cuidar de você. Mas eu gostaria que você buscasse entender o seu propósito em Deus. O seu valor em Deus. Pastor Kenny, contigo aí, amigo. Amigo, simplesmente sensacional. É muito bom ouvir você falar. Não é à toa que foi você quem fez o nosso casamento. E guardo com muito carinho toda aquela lembrança, todo aquele momento. E daquilo a nutrição de um sentimento que só cresce todas as vezes que nós nos encontramos ou temos a oportunidade, pelo menos pelo Zap, nos falarmos. Eu quero apenas contribuir com o que você disse e encerrar a minha participação aqui, e aí você poderá seguir aí com o propósito para o qual a gente iniciou essa conversa. Você disse Pastor assim Kenny, que... eu queria que você Oi. terminasse e fizesse a oração final para a gente encerrar essa noite. Ah, então tá. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acredito de fato que Deus, que quem você é não é definido por quem você vê, mas pelo que Deus vê em você. Eu queria contribuir com essa frase dizendo uma outra coisa. Quem você é não é definido pelo que você vê, mas é definido por quem Deus te tornará. Eu vou dizer para você porque eu acredito nisso. Porque aos homens olharem para José, viram nele um escravo. Deus olhou para ele e viu um governador. Ao Samuel olhar para Davi, viu ele um menino. Deus olhou para Davi e viu nele um rei. Amém. Portanto, na minha e na sua vida, Deus, ele determina não aquilo que somos hoje, mas ele olha para mim e para você e vê aquilo que ele nos tornará. Portanto, os nossos desafios, aquilo que nós enfrentamos na nossa vida sob a tutela de Deus, existe por uma razão, para nos tornar aquilo que Deus sonha para nós. Então, as nossas cicatrizes não mostram o tamanho da nossa dor, mostram apenas o valor da nossa luta. Que você jamais se esqueça disso. Teve uma menina que escreveu uma coisa aqui nos comentários que eu achei simplesmente espetacular e eu quero fazer questão de citar isso. O nosso sentimento de inadequação, humanamente falando, começou quando nós nascemos. Se eu posso falar do ponto de vista psicológico. Mas do ponto de vista teológico, existencial,
o nosso sentimento de inadequação surgiu no exato momento em que nós saímos do Éden. Por isso que no céu não haverá inadequados. Porque se do Éden saímos e nos tornamos inadequados, para o Éden retornaremos e lá estaremos todos adequados. Porque foi o sangue do Cordeiro que nos levou para lá. Amém. Que a gente jamais se esqueça disso. Vamos falar com ele? Senhor Deus que está nos céus, louvado, exaltado seja o teu santo nome, por essa live nesta madrugada. Pela oportunidade que nós tivemos de juntos trabalharmos e conversarmos sobre esse tema que afeta milhões, bilhões de pessoas no mundo. O sentimento ou mesmo a sensação de inadequação. Senhor, nós apresentamos aqui soluções possíveis, com resultados prováveis, mas sabemos que nenhuma outra solução é mais eficaz do que colocarmos a nossa vida inteiramente nas tuas mãos. E ao colocarmos a nossa vida, depositarmos em ti não apenas as nossas expectativas, mas também reconhecermos em ti a solução para as nossas frustrações. Por isso, Senhor, abençoa-nos. Eu quero terminar esse momento com o pastor Herbert, pedindo a tua bênção de forma toda especial sobre cada uma das pessoas que acompanharam e ainda estão acompanhando essa live. Que posso sair daqui, Senhor Deus, tendo a plena convicção de que neste mundo de inadequados, o Senhor nos torna, pelo sangue de Cristo, adequados para o reino celestial. Senhor Deus, peço-te em nome de Jesus que o Senhor visite os lares de cada um aqui. Se houver alguém que esteja nesse momento em tristeza, que o Senhor seja a sua alegria. Se há alguém que neste momento está sentindo fraqueza, sem forças para se erguer, que o Senhor seja a sua fortaleza. Se há alguém aqui que neste momento chora, que o Senhor seja aquele a enxugar suas lágrimas. Mas que a todos tenhamos a expectativa do encontro com aquele que, vivendo num mundo de forma inadequada, mostrou como os inadequados serão aceitos no lar. Te pedimos, Deus querido, esta bênção e te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amigos, a gente vai encerrar aqui. Muito obrigado pela sua participação. Nós nos encontramos semana que vem, às 23h59. E o tema da semana que vem será autoestima. Pastor Kenio, você tem que voltar aqui muitas vezes. Vamos fazer essa parceria aí para a gente ir voltando e tratando de vários temas juntos. Aprendo muito contigo. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a Brisa, a Pérola, seu ministério aí no Rio de Janeiro. E a todos que passam essa noite. Beijo no coração. Um beijão. Sigam aí, @Kenio Marinho. Vamos continuar juntos aí. Da mesma maneira que sigam o pastor Herbert Kleber. Tem gente que entrou aqui no nosso Instagram porque está me seguindo aqui. Tem gente que entrou porque está seguindo você aí. Sigam a gente para a gente estar sempre em contato, se comunicando. E precisando, podem entrar no direct. Teremos o maior prazer de conversar com você também. Pastor, um grande abraço. Saudade, viu, amigo? Aqueles que não baixaram ainda o meu livro, está lá o link no perfil. Você pode baixar o livro gratuitamente. Nos encontramos então semana que vem, sábado à noite, sábado para o domingo, 23h59. Nosso encontro marcado. Um grande abraço. Permaneça bem pertinho de Jesus.